Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo para os meus alunos do sétimo ano da escola Abel José Machado, em Maçambará, na cidade de Vassouras. Vamos começar? Hoje nós vamos falar um pouco sobre média e amplitude de um conjunto de dados. E aí, a gente tem que começar com algumas definições. Olha aí. A média de um conjunto de valores numéricos é calculada somando-se todos esses valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados. Assim como a gente faz a média lá da escola, tá? Eu até menciono ali onde que essa média é usada. Em campeonatos de futebol, por exemplo, em escolas para calcular a média final, né? Nas pesquisas, né? Para descobrir a média dos resultados, que determina, na verdade, o direcionamento das ideias da pesquisa em si, tá? Então, essa média, gente, é como se fosse não, é literalmente, né? A média que a gente calcula na escola. Lembra para fazer o boletim que a gente soma a nota do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro e do quarto? Então eu somo as 4 notas e depois eu divido por 4, não é assim? Agora nós vamos falar da amplitude, né? O que é a amplitude de um conjunto de dados, né? Conjunto de números. A amplitude vai ser sempre a diferença entre o maior elemento desse conjunto e o menor elemento, né? Essa vai ser a amplitude. E as medidas de dispersão, que no caso a amplitude é uma medida de dispersão, são aplicadas para determinar o grau de variação dos números de uma lista com relação à sua média. De certa forma, as medidas de dispersão analisam a distância dos números de um conjunto até a média desse conjunto. Marcos, beleza, mas está muito na teoria, né? Então eu prefiro praticar também com vocês. Vamos praticar? Essa atividade está lá no site da nova escola, né? E fala o seguinte: professora, Carlinhos me disse que os alunos estão com um bom rendimento em sua disciplina, pois a turma ficou com média 5. Como assim? Você viu as notas? E aí, ele apresenta as notas aqui, a professora apresenta as notas, né? Tá? Aí eu pergunto para vocês, qual que é o seu entendimento quando a mãe do aluno diz que a média da turma foi 5? Porque aqui eu tenho, ó, a gente tem 1, né? 1, 1, 1,5, 1,5, 2, 2, 2,5, 2,5, 3, 3. Nossa, até aqui, ó, só bomba, né? E aí agora a gente tem 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Por que a média foi 5, né? O que você entende sobre isso, né? O que é possível a gente observar sobre essas notas, né? Eu visualizo aqui, enquanto tem uma certa minoria sabendo tudo, vamos falar assim, tem uma grande maioria aqui que só tirou bomba, né? Então, vamos analisar um pouquinho mais a fundo isso. Eu copiei aquelas informações lá para a gente calcular a média, né? E aí eu coloquei aqui a fórmula para gente, que a média, ó, ela é a soma dos valores dividido pelo total de valores. Então eu vou somar. Eu vou colocar aqui, ó, média vai ser igual a 1 mais 1,5 mais 1,5 mais 2 mais 2 mais 2,5 mais 2,5 mais 3 mais 3. E aqui, para eu colocar 10 várias vezes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 60, tá? Que dá no mesmo, né, gente? Eu poderia colocar 10, 10, 10, 10, 10 e aí vai dar no mesmo. Só que na hora de eu dividir aqui, né, a gente só tem que tomar cuidado com isso que eu fiz. Por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Eu tenho 16 valores, então eu tenho que dividir por 16. Por que eu estou falando que a gente tem que tomar cuidado? Se você contar aqui em cima, não vai ter 16. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por quê? Porque esses 6, 10 aqui eu fiz um só, com 60. Mas eu tenho que contabilizar todos na hora de dividir.
Ah, Marcos, confundiu a minha cabeça. Então o que você faz? Se você acha que vai confundir, em vez de você fazer 60, você vem aqui e coloca 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aqui, ó. Tá? E aí, se você contar aqui agora, vão ter 16 valores, beleza? E aí a gente vai somar isso daí. Então vamos somar. Então aqui eu tenho 60. Para facilitar a minha vida, eu vou fazendo devagarzinho, tá? 60, aqui eu tenho 6. Aqui eu já tenho 5, né? Aqui eu já tenho 4. Ó. 3 e 2. E aí eu somo agora que fica mais fácil, ó. 60, 66. Eu vou riscando para saber que eu já somei, ó. 60, 66, 70, 75, 78, 80. Beleza? Então aqui a soma me dá 80. Dividido por 16. Certo? Quando eu divido 80 por 16, vamos ver quanto que dá. Eu posso ir simplificando, né? Vai dar 40 por 8. Não é isso? Opa, por 80 não, por 8. Ó, deixa eu apagar esse 80 aqui. Então eu tenho... Simplifiquei por 2, 40 por 8. Vou simplificar por 2 novamente aqui, ó. Vai dar 20 dividido por 4. Por 2 novamente, 10 dividido por 2. E por 2 novamente, 5 dividido para 1. Ou seja, isso aqui dá 5. A média é 5. Como a mãe falou lá no início, né? E a amplitude, né? Como é que eu calculo a amplitude? Eu coloquei ali a fórmula, né? Qual que é a fórmula da amplitude? Vai ser o maior valor menos o menor valor. Então, vou fazer aqui, ó. Vou chamar de A, de amplitude, tá? Então vai ser o quê? O maior valor, 10. O menor valor, 1. A amplitude é 9. Um outro exemplo, que agora é a turma 6B. Só para a gente praticar mais uma vez aí o cálculo da média e da amplitude, tá? Então vamos lá. Vou calcular a média. Ó, a soma de todos os valores. Então eu tenho aqui 4, 4,5 mais. Aí quantos 5 eu tenho? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, vou colocar todos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ainda tenho 5,5 e tenho 6. Isso tudo eu vou dividir aqui por 16, porque eu também tenho 16 notas aqui, né? 16 alunos. E aí eu vou somar isso. 80 dividido por 16. Eu já sei que 80 dividido por 16 dá 5. Então a média é 5. Beleza? E agora eu vou calcular a amplitude. Como é que vai ser a amplitude? Eu vou pegar o maior valor, né? Qual que é o maior valor? 6. E vou diminuir do menor valor. 6 menos 4,5 dá 1,5 de amplitude. Beleza? Né? O diagrama de pontos ele vai permitir a gente visualizar essa dispersão. Por quê, gente? Na primeira, a média deu 5, não foi? Na sexto ano A, a média deu 5. Só que a amplitude deu 9. E agora, na turma do sexto ano B, a média também deu 5. Só que a amplitude aqui deu 1,5. Beleza? Como que eu faço isso, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Quando eu tenho uma amplitude muito grande, né, eu tenho uma dispersão maior. Os valores estão mais dispersos, estão mais distantes da média. Agora, quando eu tenho uma amplitude menor, né, pequena, de certa forma pequena, os valores estão mais próximos da média.
A gente vai visualizar isso no diagrama de pontos, tá? E eu vou pegar esses valores, para cada valor desse daqui, né? Vai ser correspondente a um ponto nessa reta, né? E aí, vamos lá, ó. 1 e 1. Então eu tenho 2 vezes 1, significa que em cima do 1 aqui eu vou fazer, ó, 1, 2 pontos, beleza? Do 1,5 está aqui no meio, né? Então eu também tenho 2 pontos. Do 2, eu também tenho aqui 2 pontos em cima do 2. Do 2,5, ó, também 2 pontos. Do 3, também 2 pontos. E do 10 são 6 pontos. Ó, 6 pontos. E aonde que está a nossa média? A média deu 5. Então a média é isso daqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora com esses dados. Então eu tenho aqui, ó, 4, eu tenho 1. 4,5 eu tenho 1. 5 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, 1, 2, 11, 12. Aí 5,5 eu tenho 1 e 6 eu tenho 1, né? E a nossa média também, nesse caso, é no 5, a gente já tinha calculado. Ou seja, gente, o que a gente pode perceber aí visualizando, né? Na turma do sexto ano A, né, aqui é a média. E a amplitude deu 9. Significa que há uma grande dispersão dos dados. Os valores estão mais distantes da média, diferente da turma B, porque a turma B, a grande maioria está sobre a média, ó, que está sobre os 5, e os outros estão ali, ó, na beiradinha, né? Ou seja, a gente consegue perceber que essa turma aqui é uma turma mais coesa, não tem uma dispersão tão grande. E isso é influenciado pela amplitude do conjunto de dados. Que quando a amplitude é grande, né, um número grande, 9 aqui, para parar para pensar, de nota que de 0 a 10, 9 é bem grande, né? Eu tenho uma dispersão maior. Agora, quando um número é menorzinho da amplitude, a dispersão é menor. Os dados estão mais próximos da média. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e vamos praticar agora. Vou passar algumas questões para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.